Fala, amigos do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aí pra gente conversar, debater, dialogar a respeito da palavra de Deus. Na dúvida, coloca aí nas mensagens, no chat, a gente responde. E vamos pro vídeo. Hoje o tema é Mateus capítulo 16, versículo 28. É uma palavra contraditória, uma palavra que na verdade muitos acham contraditória, uma palavra que muitos não conseguem interpretá-la, muitos interpretam a errado. E a gente veio aí para trazer à luz da Bíblia a veracidade dessa palavra. Nos dias de Jesus, rolava um boato muito grande e até uma frustração por parte dos apóstolos e de alguns discípulos. Quem são os apóstolos? Os apóstolos são os 12. E quem são os discípulos? Os discípulos são todos aqueles que Jesus tinha. Jesus tinha centenas de milhares de discípulos. Porém, ele separou dos discípulos que ele tinha 12, que foram os apóstolos. Inclusive teve o Judas, que foi o traidor. A respeito, a gente pode falar disso depois em outro vídeo. Mas vamos lá, para a gente não perder o foco. Então existia, por parte da igreja naquela época, uma determinada frustração. Eu vou falar igreja para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Havia então uma frustração a respeito, porque eles aguardavam que Jesus ainda iria retornar naquele momento. Por quê? Porque nos 3 evangelhos, os sinóticos, tem uma palavra em questão, e é ela que vai ser a que a gente vai estudar. Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo, que alguns há do que as que estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, essa é a palavra a qual muitas pessoas até hoje têm dificuldade. Muitas pessoas falam, tá vendo? Ele não voltou. Ele não voltou. Ele falou que ia voltar e não voltou. Não sabem do que falam. E hoje eu vou explicar para vocês. Ele voltou. Ele voltou e a gente vai ver na Bíblia. Não é heresia, não. Acompanha aí o vídeo que a gente vai entender, tá? Ou continua ouvindo aí que a gente vai passear pela Bíblia. Porque a Bíblia é um livro feito não para que o pastor leia, para que o padre leia, para que o ancião leia. A Bíblia é algo que você tem que ler, é algo pessoal, é algo que é você e Deus, para Deus poder clarear sua mente, para o Espírito Santo poder trabalhar dentro de você, entendeu? Então vamos lá, eu vou traduzir aqui para você. Em verdade vos digo que alguns há. Então aqui Jesus estava explicando para algumas pessoas, dos que aqui estão, que estavam ali entre ele, que não provarão a morte. Então, ou seja, Jesus estava falando que eles não iam morrer até que eles conseguissem olhar e ver o Filho do Homem no seu reino. E foi isso que aconteceu. Vamos lá, vamos pro texto. Ó, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, fala a mesma coisa. Assim, muda pouca coisa, quer ver? Ó, eu vou ler Lucas 9:27, só para você ver. Ó, Lucas 9:27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então não eram todos, eram alguns. Aí vamos lá, como que a gente desmembra essa palavra? Houve várias situações. Houve a transfiguração. Um pouquinho mais abaixo, em Lucas 9, a gente sabe que Jesus ele se retirou ao monte para orar, e ele só chamou 2 com ele. Na verdade 3, desculpe. Pedro, Tiago e João. E foram lá orar. Ali ele se transfigurou e eles conseguiram ver Jesus na glória dele. Eles conseguiram ver Jesus não com aquele corpo humano, mas com o corpo divino, o corpo celestial. Quer ver? Vamos continuar para a gente poder entender mais, para ficar mais fácil a compreensão. Ó, João, capítulo 20, versículo 30. Eu vou ir lendo com vocês, tá? Aí você vai acompanhando aí, ó.
João capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Resumindo, você acha que tudo que Jesus fez está na Bíblia? Você está por fora, você está totalmente errado. Tudo que Jesus fez, se tivesse escrito, o texto continua falando que não existiriam no mundo prateleiras, vamos dizer assim, suficiente para colocar livros falando a respeito de tudo que Jesus fez. Então Jesus, quando ele morreu, ele voltou na glória dele. Ah, mas como que você está falando? Tá, vou te explicar, vamos lá. Quando Jesus estava na cruz, o que fizeram com ele? Quando ele morreu ali, que ele falou, Senhor, por que me desamparaste e tal? O que o guarda fez? O guarda veio na lateral dele com uma lança e espetou. Quando o guarda espetou, saiu água. Você não entendeu, né? Vamos lá. Jesus, ele apanhou. Ele foi surrado. Não igual no filme de Hollywood, que Jesus aparece até cansado, mas não. Ele apanhou de chicote, e nas pontas dos chicotes tinha como lâminas ou como anzóis. Então toda vez que batia aquele chicote, uma chicotada daquela, alguns dizem que ele tinha 7 pontas, aquele chicote, outros dizem que tinha mais, outros dizem que tinha menos, mas o fato é que cada lapada daquela, quando o guarda puxava o chicote, voltava a pele. E cada vez que voltava a pele, era sangue saindo, era o sangue indo embora. Então Jesus ali, ele começou a perder o sangue dele. Na hora que ele começou a apanhar, e foi perdendo sangue, a ponto que quando ele estava lá na cruz, sendo crucificado, quando o soldado furou a lateral dele com a ponta da lança, já não tinha mais sangue, tinha água. Aí a gente pode entrar num outro vídeo que vai ser tema para um outro dia. Mas o que eu quero dizer para você? Por que Jesus ressuscitou diferente? Jesus ressuscitou diferente porque ele ressuscitou num corpo que não tinha sangue. Entende? Porque senão, do que adiantava ele ter morrido na cruz? Então não teve como ele pegar aquele sangue e colocar de novo. Então aí já começa a ver o mistério da ressurreição de Deus. Eu falo Deus porque ele também é Deus. Então são 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Mas aí o que acontece? Jesus, ele voltou num corpo diferente. Ele ressuscitou num corpo que não tinha mais sangue no corpo, não tinha água. Que cor ficou o corpo? Sabe? É difícil, foi 3 dias. E tanto é que Jesus ficou irreconhecível. Jesus ficou irreconhecível? Como assim você vem falar isso? Ah, então, eu vou te provar conforme a Bíblia. Quer ver, ó? Vamos para... Aqui a gente viu João 20 e 30, né? Capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ó, quer ver? Ó, vamos continuar. Ó, o mesmo João 21, 12. E disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Ou seja, eles tinham medo de perguntar quem era ele, porque eles sabiam quem era. Mas ao mesmo tempo que eles sabiam, então vamos lá, vamos continuar o raciocínio só para entender. A gente está em João 21, 12. Só lembrando, tá? A Bíblia, ela não está escrito cronologicamente na ordem, tá? Então, por exemplo, o que é cronológico? Por exemplo, assim, ó, aconteceu capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo na sequência. Não, às vezes algo aconteceu primeiro no capítulo 10 e depois que aconteceu do capítulo 1. Por que ocorre isso? Porque até o nome Bíblia quer dizer livros, sabe?
Então não foi achado todo de uma vez. Alguns foram achados de poucos, outros de mais outros pouquinhos, até os últimos achados agora, que foi os achados do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. Aí depois você pode até ver a respeito, que foi comprovando toda a veracidade da Bíblia, que a Bíblia não foi mexida, que a Bíblia ela é confiável e ela é a única palavra de Deus, tá? Então, só para deixar bem claro para você entender, ela não está cronologicamente na ordem. Por exemplo, o que a gente está lendo aqui, ó, a gente leu, ó, só para você ter uma ideia. João capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tá? Capítulo 20, versículo 30. No 21, 12, aqui a gente já está falando, disse-lhe Jesus, vinde e jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Então, o que dá a entender? Que essa parte aqui foi manifesta antes da anterior. Você entende? Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Jesus falou primeiro aqui no capítulo 21, versículo 12, e depois no capítulo 20, versículo 30, tem, vamos dizer assim, que uma continuação de toda a história. Então, não se apega a querer ler cronologicamente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, achando que a história aconteceu assim. 1, 2, 3 e 4. Em alguns livros sim, em outros não. Em outros às vezes aconteceu a história do capítulo 4 primeiro do que a do capítulo 1. Isso não influencia em nada, sabe? Não influencia em nada. É só para você saber se localizar e caminhar dentro da Bíblia, dentro da Escritura, dentro da Palavra de Deus, para a gente voltar ao texto e não se perder. Então, Jesus ele voltou de uma outra forma. Ele voltou de uma forma que já não era mais aquela. Além de ter os furos em suas mãos e de ter ali na sua lateral aquele buraco feito pela lança, mas o corpo dele já era diferente. Por isso que os discípulos eles o reconheciam, porém tinham dúvidas de falar. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor, mas eles tinham medo. Chegou, pois, dando continuidade, chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, amigo, Jesus ele voltou na glória dele. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ali Jesus já veio mostrando o reino dele. Jesus começou a fazer mais situações, mais milagres, mais prodígios, apareceu para outras pessoas, apareceu para diversos discípulos. E Jesus ficou se manifestando e isso tudo o quê? Na glória dele. Jesus voltou na glória. Vamos continuar. João capítulo 21, versículo 23. Aqui entrou uma outra história. Uma história que falavam que João, o apóstolo João, que era o apóstolo amado, né? Embora foi João que disse isso, Jesus amava a todos, mas João, ele se chamava de apóstolo amado. Por quê? Porque João, naquela época de machismo, João era diferente. Hoje ainda existe muito machismo entre os judeus, mas naquela época ainda era muito maior. Então, um homem colocar a cabeça sobre o peito de outro homem, isso era considerado quase que morte instantânea. E era o que João fazia. João colocava a cabeça ali sobre o peito de Jesus. João era um cara que procurava estar próximo. Então, o que acontece? Nessas aparições de Jesus, Jesus começou a dar ordem, começou a dar instruções,
E Pedro, ele perguntou para Jesus. Perguntou em que sentido? No sentido de curiosidade. Senhor, e o que será deste? Falando do Pedro, falando do João. Aí Jesus pegou e deu até uma apertada no Pedro. Falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, ali Jesus falou, ô Pedro, faz aí o teu e eu faço o meu, mais ou menos isso. Mas só que entre eles divulgou um boato, que é o que está no versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, Jesus não falou que ele não iria morrer até que ele viesse. Mas se ele viesse, o que importa pro Pedro? Segue-me tu. Para nós hoje, a gente faz a nossa parte. Se os outros vão fazer a deles, problema. Mas a gente faz a nossa. Só que Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. O apóstolo João, ele foi o único, pelos relatos que a gente tem, que não morreu de morte violenta. Foi o único que morreu pela idade. Mas só que ele viu Jesus. Ele viu Jesus na glória dele. Todos os outros, eles viram sim Jesus na glória, mas Jesus na glória é diferente. Eles viram Jesus na terra, ressuscitado. E João, além dele ter visto tudo, além dele ter visto Jesus ali, sabe, ainda em carne, Jesus depois de morto, João, ele creu muito antes de todos. Como assim? Quando as mulheres foram lá no túmulo e os anjos já tinham movido a pedra, que até falaram para elas, né? Mulher, você está procurando Jesus entre os mortos, você não sabe que ele vive, algo parecido, né? Não lembro de qual era o texto. E depois elas falaram pro pessoal, né? Saiu correndo Pedro e o João era mais novo. João saiu correndo também, passou por Pedro. Só que João e Pedro chegaram. João chegou lá no túmulo, ficou esperando e não entrou. Só entrou quando chegou Pedro. E na hora que João viu aquilo, João já creu. Ele já acreditou. Ele não precisou ver Jesus ressuscitado para acreditar. Então, por isso que ele se achava amado, sabe? Por isso que ele se considerava amado. Por causa de tudo isso, por causa, sabe? Ele tentou mais. Vamos supor assim, como que você pode transmitir com palavras? Vamos supor um mergulhador. Você foi pra praia, foi lá, deu aquele mergulho, passou por baixo da onda, você achou legal, mas você já subiu. Aí da outra vez, você já compra um óculos, aí você já foi, deu aquela mergulhada, conseguiu abrir os olhos, conseguiu ver alguma coisa ali embaixo, no oceano. Já depois, você já compra a máscara de mergulho profissional, já compra aquele respirador, aqueles tubo de oxigênio, e você já começa a passar horas lá embaixo do oceano, ou minutos, né? Não sei quanto tempo de ar dá aqueles tubos de oxigênio. E ali você já consegue ver mais coisas. Então era o que João fazia. João começou a se aprofundar mais, começou a mergulhar mais, começou a ir mais. E por isso ele se achava amado. Jesus ama todos, mas com certeza aqui ele começou a se aproximar mais dele. E ele correspondia, não porque ele o amava mais, mas porque ele estava perto. Então se você estiver perto de Jesus, Jesus vai te corresponder. Agora se você ama Jesus, mas você também não está perto, ele vai te corresponder. Mas se você estiver mais próximo, ele vai corresponder mais. Porque você está ali, lado a lado, precisando cada vez mais dele, mostrando ali que ele é o Senhor da sua vida, sabe? Não sei se eu consigo te transportar para esse mundo que eu tô, se eu consigo colocar em palavras o sentimento ou a vontade de falar. Porém, começou a correr esse dito que ele não iria morrer.
Só que realmente João ele não faleceu enquanto ele não viu Jesus numa glória ainda maior. Como assim? Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouros. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sabe? O tempo tinha passado, Jesus não tinha voltado. O João já era bem velhinho, João já estava de bastante idade quando ele teve essa visão do Apocalipse. E ele viu esse homem semelhante ao homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de couraça. Apocalipse capítulo 1, tá? A gente está lendo aí o versículo 12. Aí o versículo 13 e agora o versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo, para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. E depois aí, a partir daí, a gente vai ter uma série de mensagens a respeito do Apocalipse. Mas João viu Jesus na glória dele. João foi teletransportado. João começou a ver o céu, sabe? João viu tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, mas ele não sabe falar pra gente o que ele viu. Como assim ele não sabe falar pra gente? Tá bom, eu vou te explicar, eu vou desenhar pra você. Ó, você vai compreender. Pensa comigo. Se a gente pegasse... Eu não vou nem ir tão longe, na época dos apóstolos de Cristo, que isso dá mais de 2000 anos atrás, tá? Então eu não vou nem pegar a época desses apóstolos de Cristo. Eu vou pegar até aqui no começo do descobrimento do Brasil, sabe? Há 500 e poucos anos atrás, vamos voltar pouco. Nesses 500 e poucos anos atrás, pega um índio. Aí você pega um índio e transporta ele para esse ano que a gente está hoje, de 2023. Hoje nós estamos em 2023, não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas pega um celular e mostra pro índio, sabe? Faz uma chamada de vídeo com um parente seu e mostra pro índio ver você fazendo uma chamada de vídeo com um parente seu de outro estado, ou de outra cidade, ou mesmo que esteja em outro lugar. Mostra pro índio. Aí volta com o índio lá na selva, solta o índio lá. E como que ele vai explicar isso pros outros índios? Ele vai falar o quê? Eu vi uma pedra quadrada do tamanho de um palmo, e essa pedra quadrada, ela não era muito gorda, era uma pedra magrinha. Essa pedra, ela era de vidro, tinha um espelho mágico nessa pedra. Esse espelho mágico, ele se comunicava com pessoas de outros lugares. Então o índio não ia saber transmitir exatamente para aquela tribo dele o que ele viu, porque são épocas e são situações diferentes, distantes. Você consegue ali tentar dar uma procurada e tal, e você consegue chegar em alguma coisa, mas aquela visão ali você consegue entender,
Mas você sabe que a coisa é grande, que o negócio é bom, é bacana, mas não é do jeito que ele falou, é mais bonito ainda. Não sei se você conseguiu compreender o teor da mensagem. Então vamos lá. 2 mitos, a gente conseguiu revelar 2 mitos. Falaram que Jesus não voltou. Jesus voltou na glória dele. Tá? Quem lembra do começo? Capítulo 16, versículo 28 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles viram voltar o Filho do Homem no seu reino. Eles viram Jesus voltar no reino deles. No reino dele. Eles viram, porque eles viram um corpo sem sangue, um corpo sem água, um corpo ainda com marcas, furado, ressurreto, fazendo milagres, fazendo prodígio, comendo junto com eles. Então Jesus não se voltou em espírito, porque se ele se voltasse em espírito, Tomé não conseguia ter tocado. Ele não tinha comido com eles, sabe? Não tinha comido peixe, não tinha comido mel ali com eles, se ele fosse um espírito. Então só isso quebra muitos paradigmas. Eles viram. Mais tarde a gente vê Estevão sendo apedrejado até a morte. Estevão olha para o céu e vê Deus, e vê Jesus à direita do Pai. Estevão viu os dois. A gente está falando que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles viram, sabe? E a gente hoje vê isso o tempo todo, através das nossas vidas, através da vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, livramentos que a gente tem, coisas grandes, sabe? Se a pessoa busca de verdade, ela encontra mais de Deus. Como assim? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Daniel, é só para concluir, tá? Daniel, ele fazia 3 orações por dia. Quantas vezes a gente ora por dia? Eu não falo você, eu falo a gente. Quantas vezes a gente ora por dia? A gente para no dia para orar? Quantas? Quantas madrugadas? Quantos jejuns? E é isso. Jesus, ele voltou na glória dele. Muitos falavam a respeito aí de João. Jesus falou que iria voltar e João morreu e Jesus não voltou. Mentira! João viu Jesus voltando. Mas ele se revela para quem está mais próximo. Você conseguiu entender aí a palavra? Conseguiu entender direitinho? Então, se não conseguiu, deixa aí um comentário, aí a gente tenta responder. E um abraço, fica com Deus.